Boa noite a todos. Nós vivemos da chamada era do conhecimento. O conhecimento nunca foi tão valorizado como hoje em dia. Mas isto não é novo. Nós na Palavra de Deus lemos várias vezes da grande importância que Deus dá ao conhecimento. A Bíblia diz, crescei no conhecimento. Jesus, a certa altura, advertiu as pessoas que o estavam a ouvir naquele dia, dizendo: errais não conhecendo. No tempo de Oseias, o Senhor lamentava-se nestes termos: o meu povo está a ser destruído por falta de conhecimento. Jesus tem uma frase memorável quando ele diz ao Pai: a vida eterna é esta, que te conheçam. A importância do conhecimento. Nós vamos falar acerca dos nomes de Deus. Vamos começar com um estudo, não muito pormenorizado, já se vê, mas dar-nos algumas informações acerca daquilo que cada nome de Deus, ou de muitos nomes que a palavra de Deus faz referência a Deus, o que é que eles significam? Qual a importância? Porquê? Porque através destes nomes de Deus, nós iremos aumentar o nosso conhecimento acerca de Deus, acerca dos seus atributos, acerca do seu caráter, do seu poder, da sua provisão e, acima de tudo, do seu coração. E nós vamos começar pelo primeiro nome de Deus que é referido na Palavra de Deus. É o nome Elohim. E vimos isso logo em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Elohim, Deus, os céus e a terra. Este é o nome mais comum que nos fala acerca de Deus. Há mais de 2500 referências a este nome. E este nome fala-nos acerca do poder de Deus, fala-nos acerca também de uma outra particularidade que iremos realçar um pouco mais adiante, que é o Deus dos pactos, o Deus das alianças. Neste versículo, no versículo 1, Elohim criou, fala-nos acerca do seu poder e fala-nos acerca da pluralidade de Deus na unidade. O poder de Deus, de Elohim, está expresso e facilmente nós reparamos nele em Gênesis capítulo 1, a quanto da criação. Nós, pela fé, sabemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. E isto fala-nos acerca do seu poder. Ele disse: haja e houve, apareceram as coisas. Produza a terra, povoem-se as águas. No sexto dia ele diz: façamos o homem. Cá temos a pluralidade na unidade. Nós somos monoteístas, mas nós sabemos que o Deus da Bíblia se manifesta na sua trindade: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Elohim, o Deus Todo-Poderoso. Por exemplo, nós na versão hebraica de Romanos capítulo 1, versículo 16, nós lemos assim, aquele versículo que diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus. Deus, Elohim. Na versão hebraica temos a palavra Elohim. Portanto, Elohim aparece como Deus Todo-Poderoso na criação e fala-nos também acerca do Todo-Poderoso na salvação, fazendo de nós nova criação em Cristo. E foi necessário Elohim, com o seu poder, nos transportar do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E na obra da criação temos Deus como arquiteto, o Filho como o construtor e o Espírito Santo como aquele que soprou vida em toda a criação. E na nova criação em Cristo foi o plano para esta salvação, foi de Deus o Pai. O construtor desta salvação foi o Senhor Jesus na cruz do Calvário e é o Filho que, segundo a linguagem do apóstolo Pedro, diz que nós fomos vivificados pelo Espírito. Ele sopra a vida espiritual quando nós recebemos o Senhor Jesus no nosso coração, arrependidos dos nossos pecados. Mas Elohim também é o Deus dos concertos, o Deus das alianças, o Deus das promessas. Foi Elohim que teve um relacionamento com Enoque. A partir dos 65 anos, Enoque tinha 65 anos.
e o Senhor fez um pacto com ele. Nasceu-lhe um filho chamado Metusalém, e o pacto era este: enquanto Metusalém viver, o dilúvio não virá. E nós podemos pensar no modo carinhoso como Enoque e cuidadoso como Enoque tratou deste seu filho. Porque ele sabia que quando ele morresse, que a terra seria destruída. Que haveria morte. Que as janelas e as fontes das águas da terra e dos céus se iriam abrir. E a água iria cair e iria destruir a terra. E então nós sabemos que Enoque ele vivia nesta apreensão, ou talvez não, à medida que os anos passavam e o seu filho continuava saudável. E já agora, Metusalém foi o homem que mais tempo viveu na Terra, 960 anos. Isto levava-nos para uma outra particularidade do nosso Deus, é que ele é longânimo, ele é tardio em irar-se. Então, como ele tinha feito o pacto com Enoque, que o dilúvio apenas viria quando Metusalém morresse, ele prolongou a vida deste homem de Metusalém mais do que a vida de outro homem qualquer. Mas o Deus dos pactos, e Deus foi fiel a esse pacto. A imaginação dos homens era só má continuamente. E com certeza que o Senhor tinha motivos para destruir o mundo de então, através do dilúvio, muito mais cedo. Mas ele tinha feito um pacto. Tinha feito um concerto com Enoque. E ele foi fiel a esse concerto. É o Deus dos pactos, o Deus das promessas. É aquele Deus a quem Josué, referindo-se às suas promessas, diz: nenhuma palavra sua caiu vazia. Nenhuma palavra caiu vazia. É o mesmo Deus em que Jesus reflete esta sua particularidade, este seu atributo, dizendo: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, as palavras de Deus, permanecerão, jamais passarão. É o Deus dos concertos, o Deus das promessas. É o Deus no qual nós podemos crer, nós podemos acreditar. Ele é digno de crédito. Ele é digno de crédito. É confiável. É o Deus que fez um concerto com Abraão, dizendo que lhe dava um filho. Que ele teria um filho do ventre amortecido de sua mulher, já entrada nos anos. Mas Sara teria que ter um filho. Porquê? Porque o Senhor tinha feito este concerto. Elohim tinha feito um concerto com Abraão. Ele é digno de crédito, é confiável, digno de toda a credibilidade. E isto aplica-se à vida de cada um de nós, aplica-se à igreja, das promessas que o Senhor tem para a igreja. Quando Jesus diz que voltará, que ele virá aos ares, como lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Quando ele diz que vai transformar o nosso corpo e iremos ter um corpo semelhante ao seu corpo glorioso. Quando ele diz que ele agora está connosco e nós um dia estaremos com ele para sempre, porque o filho fica para sempre em casa. E é nesta área, neste domínio, que a antiga serpente, tantas e tantas vezes, segreda ao nosso ouvido, dizendo: foi assim que Deus disse, pondo em causa a credibilidade de Deus. Aquele que diz que vela pela sua palavra para cumprir, nem um jota ou um tio passará. Ele é digno, repito outra vez, ele é digno de todo o crédito. E nós podemos confiar neste Deus, podemos confiar na sua palavra, podemos confiar naquilo que este livro diz. Porquê? Porque é o livro de Deus, é a palavra de Deus. A palavra de Elohim, que é fiel às suas promessas, que é fiel às suas alianças e aos seus concertos. E neste livro nós temos o Logos, temos a palavra, que é geral, que é comum a todos. Por exemplo, o Senhor diz que é da vontade de Deus a nossa santificação. Isto aplica-se a cada um de nós. E há neste livro também o Rema, que é o quê? São promessas individuais que o Senhor tem para cada um de nós. Às vezes estamos a ler a Bíblia individualmente e é um versículo que salta, que cala fundo no nosso coração, que se aloja na nossa mente. E é como que uma âncora à qual nós nos podemos agarrar. É uma promessa particular de Deus para nós. Há coisas específicas que os outros podem não compreender, mas nós queremos, são versículos que nos falam particularmente à nossa alma, à nossa vida, ao estágio, e ao estádio, melhor dizer, ao estádio espiritual que nós vivemos.
se calhar até alguma necessidade particular, e temos essas promessas individuais para nós, coisas específicas. Por exemplo, o Senhor disse a Pedro para ele caminhar sobre as águas, era algo específico, era um remo para ele. Para os outros era loucura. Nós não podemos pegar naquela promessa, agarrarmos aquele desafio, porque ele era específico naquela situação, para aquela pessoa, era o remo de Pedro caminhar sobre as águas. Mas aqui e ali salta estas promessas individuais. E o Senhor como que faz um concerto connosco em relação a isso. Porquê? Porque Elohim é o Deus dos pactos. E se nós tivermos uma promessa assim, mesmo que os outros digam que está fora de contexto, que não se aplica, mas se no nosso coração o Espírito Santo nos for convencendo e confirmando que essa promessa é para nós, agarremos-la. E vai-se cumprir, porque Elohim é o Deus dos concertos, é o Deus das alianças. Cumpre a sua palavra. Independentemente das circunstâncias que Ele controla. Quando a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, nós nascemos na família de Deus pela fé, não pelas obras, mas pela fé mediante a graça. Somos salvos pela graça mediante a fé, melhor direi, e somos desafiados também a viver por meio da fé. Independentemente das circunstâncias. Os céus reinam. O Senhor está no controle. Ele faz com que todas as coisas contribuam juntamente para o nosso bem. E o Senhor também é o Deus da aliança connosco em relação a isto. Para quê? Para que possamos descansar, para termos descanso. Os propósitos de Deus para nós. Mesmo que a ferida venha, e às vezes a ferida pode ser feita por Ele. Isto é um ensino, uma verdade teológica que é pouco mencionada. Nós muitas vezes, as nossas dificuldades, nós culpamos os outros, as circunstâncias, nós próprios, mas há uma coisa, há certas feridas que são feitas por Deus. A Bíblia diz, Ele faz a ferida e com as suas mãos a ligará. Ele não manda nenhum enfermeiro, Ele não manda nenhum representante seu. Muitas feridas, já melhor algumas das feridas, muitas ou não sei, mas algumas feridas são feitas por Deus. Mas é Ele que no tempo próprio vem colocar ligaduras com as suas mãos. E nós podemos sossegar, porque o Deus dos concertos, o Deus das promessas, aquele que vela pela sua palavra para a cumprir, mesmo nestas feridas feitas por Ele, nós podemos ver, por meio da fé, que Ele virá e não tardará, e é com as suas mãos que Ele colocará as ligaduras nas feridas. Deus dos concertos, Elohim, o Deus Todo-Poderoso na criação, na salvação da nossa alma. Agora, uma aplicação prática. Esta verdade tem no reverso da medalha. O Senhor leva a sério os pactos, os concertos que faz connosco, e também leva a sério os pactos que nós fazemos com Ele. Quantas vezes, se calhar, nós dizemos, Senhor, se Tu me abençoares, à semelhança de Jacó, se Tu me abençoares, se Tu me livrares, se suprires esta necessidade. E então nós fazemos um voto ao Senhor. A partir de agora eu vou viver de modo diferente. Eu não vou ser mais a mesma pessoa. Lembro-me que aqui há uns anos atrás eu falava com um irmão na fé que estava a passar por uma grande dificuldade, um problema de saúde. E nós conversámos várias vezes. E a certa altura ele disse-me, irmão, há uma coisa. Se o Senhor me livrar disto, eu jamais serei o mesmo marido, jamais serei o mesmo pai, eu serei um crente diferente. Se foi ou não, depois não sei, porque não nos temos encontrado ultimamente. Mas, quando ele disse aquilo, por um lado eu fiquei contente, por outro lado estremeci por dentro. Porquê? Porque eu sabia e sei que o Senhor um dia, se já não o fez, o Senhor iria cobrar por isso. No bom sentido do termo, mas ele não se iria esquecer desse pacto que naquela altura, naquele dia, àquela hora, sentados à mesa do café numa esplanada, ele fez esse pacto com Deus. Por exemplo, o Senhor diz, eu fui testemunha em relação aos votos que tu fizeste com a mulher da tua mocidade. O Senhor não esquece. Um facto, eu ia dizer uma história, também é uma história, mas é um facto bíblico.
Josué estava a tomar posse da terra prometida. E à medida que eles iam avançando nesse objetivo, eles iam conquistando cidade após cidade, povo após povo. E há um povo que foi muito habilidoso, os gibeonitas. Não vamos entrar em pormenores, mas eles, de uma forma ardilosa, conseguiram que Josué fizesse um pacto com eles. Em que consistia esse pacto? Eles iriam submeter-se a Israel e, em troca, Israel iria protegê-los. Passado algum tempo, Josué fez isso, sem ter consultado o Senhor. Mas fez o pacto, que iria protegê-los. Passado algum tempo, 5 reis juntaram-se a lutar contra os gibeonitas. E Josué o que é que fez? Pegou nos seus homens de guerra e foi lutar contra esses 5 reis. E ganhou essa batalha. Bem, séculos mais tarde, 4 séculos, 400 anos depois, o rei Saul, não tendo conhecimento, ou tendo conhecimento desprezando esse pacto, ele tentou exterminar este povo, os gibeonitas. Uma família sanguinária, e então travou várias batalhas contra este povo, levando-os perto do extermínio. Mais tarde, no reinado de David, que sucedeu ao rei Saul, houve 3 anos de fome em Israel. E David, ele estava preocupado, estavam em grande aflição, como povo, como nação. E David consulta o Senhor e pergunta: mas porquê isto, Senhor? Sabe qual foi a resposta? Isto deve-se ao facto do rei Saul ter tentado exterminar os gibeonitas, com quem Josué tinha feito um pacto de proteção até ao fim. Para, 400 anos depois, Deus não se tinha esquecido do pacto que Israel tinha feito com este povo. E como Israel claudicou no assumir este pacto, a disciplina do Senhor foi tremenda. Porquê? Porque Ele é o Deus dos pactos. Ele leva a sério os pactos, as alianças, os votos que Ele faz para connosco. Mas não leva menos a sério os votos que nós fazemos com Ele. Cobrou, não se esqueceu, passados 400 anos. Terminamos este estudo desta maneira. Em Eclesiastes, no capítulo 5, nós lemos assim, no versículo 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, cumpre-o. Melhor é que não votes, do que votes e não pagues. Deus é exigente com Ele próprio. Elohim, o Deus Todo-Poderoso, para criar, para salvar, o Deus das alianças, o Deus dos pactos, é aquele que promete e cumpre. E se algum dia formos tocados pelo Espírito de Deus para fazermos uma aliança com Deus sobre algum assunto de natureza espiritual, de natureza financeira, um compromisso com Deus, um voto, vamos pagá-lo, porque Ele não se agrada de todos. Mas sejamos cuidadosos em relação aos votos que nós fazemos para com Deus. O assumir responsabilidades perante o Senhor e a sua obra. Porque podem passar muitos anos, mas Ele não vai esquecer os votos que nós fizemos na nossa mocidade, que nós fizemos na nossa idade adulta e agora sendo velhos. Se há votos que ainda não cumprimos, pactos que fizemos e que depois desprezamos, que o Senhor traga essas afirmações, às vezes bombásticas à superfície, à nossa memória. Que o Senhor nos dê graça e tempo para cumprirmos os nossos votos, porque Ele é o Deus dos pactos e Ele aprecia, valoriza, não despreza, não se esquece dos pactos que nós fazemos com Ele. Elohim, o Deus Todo-Poderoso,
o Deus das alianças, dos pactos, dos concertos, dos votos. Que o Senhor nos abençoe.